Olá, seja muito bem-vindo ao Eleve-se. Esse canal a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Somos 3 mulheres, mães, profissionais e estamos aqui falando sobre a vida, trazendo experiências que pode ser que você se identifique muito. Mas o principal objetivo desse canal é fazer você refletir sobre você, sua vida, suas escolhas, sobre pensar um pouquinho fora da caixa, se abrir talvez para um novo mundo, uma nova perspectiva, um novo pensamento. Então no vídeo de hoje a gente vai apresentar um pouquinho de cada uma de nós para vocês. Tenho aqui ao meu lado Casey. Casey, conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é você? De onde você veio? O que você come? Qual é o seu habitat natural? Onde vive? Onde vive? Como vive? Como se reproduz? Conta aí um pouquinho pra gente. Como é que você veio parar aqui? Eu? Não foi combinado isso! Eu sei. Mas você sabe que não foi combinado, mas foi sintonia. Porque a hora que você tava falando, eu tava pensando nisso, a hora que você colocou pra gravar. Da gente começar a contar nossas histórias. Porque para as pessoas se identificarem, elas precisam saber de onde a gente vem mesmo. Quais são as nossas histórias, né? Qual é a sua história? Eu não sei qual história eu vou contar. Tanta história. Conta pra nós, tetia! São quase 50 anos de história. Tem história até umas horas pra contar. Então eu vou contar uma história. Ela é minha irmã e minhas filhas chamam ela de tetia, por isso que eu chamei ela de tetia. Em vez de falar titia, é tetia. Bom, eu não sei que parte eu vou contar, mas a gente tava gravando antes um vídeo sobre escolhas, né? E aí eu fiquei pensando no quanto que a gente, quando faz escolhas, revoluciona e transforma a vida da gente. E de que as escolhas não são, muitas vezes, de efeito rápido. Né? No vídeo anterior eu estava dizendo disso, de que a gente demora para... Muitas vezes a gente faz uma escolha e constrói um processo, constrói uma vida em cima daquela escolha para depois colher o resultado. Ela tá enrolando nós. E eu tô pensando aqui da transição de carreira que eu fiz, que é uma coisa que eu sempre conto no consultório e para as pessoas que me conhecem. Eu tenho 21 anos de carreira contábil. Eu fiz técnico em contabilidade e trabalhei 14 anos no escritório, mas 7 em outro. Tão jovem. Na área... Pois é, nem parece, né? Você é tão jovem. Na área contábil. E aí eu estava descontente, porque eu queria sair, queria ver gente, queria ver rua. E já não queria mais o ambiente de ficar o tempo todo, o dia inteiro, na frente do computador e fazendo cálculos e tudo mais. E a psicologia, desde muito jovem, era uma alternativa. E quando eu decidi fazer psicologia, eu já estava casada e já tinha um filho. Então foi uma decisão assim que eu ia ter que bancar, né? E aí eu fui. Eu trabalhava o dia todo no escritório de contabilidade, à noite eu ia para a faculdade de psicologia. E aí no último ano da faculdade de psicologia eu fiquei desempregada. E aí consegui um trabalho em outro consultório, um outro escritório. E aí lá eu já consegui algumas tarefas de consultoria, um cargo mais de consultoria, treinamento e desenvolvimento. E aí consegui fazer meu estágio e tal e me formei. E quando eu me formei, depois de 3 anos eu pedi a conta da contabilidade para ficar só com a psicologia. Eu fico pensando aí, de quando eu decidi para quando eu fui ficar só como psicóloga, foram 9 anos. Então a gente estava falando de o poder da escolha, foram 9 anos em cima de uma decisão, Bancando numa escolha que não tava... Trabalhando em cima de uma decisão, eu quero ser psicóloga. Então trabalhar, acordar cedo, trabalhar, estudar à noite, filho pequeno para criar, né? Então assim, levei 9 anos para chegar a ser só psicóloga. Depois no mesmo ano que eu fiquei só com o consultório, eu já tinha prestado um concurso público e, enfim, hoje eu também sou coordenadora de CRAS como psicóloga social. Então, assim, quando a gente fala, eu tenho escolhas, né? É muito difícil escolher, e tal. Eu poderia ter ficado acomodada, eu poderia ter feito, ao invés de faculdade de psicologia, ciências contábeis, porque eu já estava dentro do escritório e com certeza hoje eu teria carreira com as minhas melhores amigas lá, que esse trabalho me rendeu, todas têm carreira contábil e eu poderia estar junto com elas, mas eu sentia que ele não era o meu ambiente e que não era aquilo que eu queria pro resto da vida. Então eu fui correr atrás do meu sonho. Então quando a gente pensa em escolher... Ainda bem, senão você nem tava aqui. É verdade. E aí isso é muito interessante, né? A quantidade de conexões que a gente faz a partir
de certas escolhas que a gente faz. Que eu né? nunca contratei um contador. Pois é, Se ela não tivesse bancado essa decisão, a você gente nem nem tava se aqui. conheceria. É. A gente nem se conheceria. Então, assim, essa é uma parte da minha vida profissional, né? Vida pessoal eu conto em outro processo, que também é cheia de escolhas e revoluções também. Ai, meu Deus do céu. Calma, não precisa contar tudo, né? Era só um pouquinho. Era só um pouquinho. Era só pra você falar, meu nome é Casey. Eu sou psicóloga, sou Psicóloga, mãe. tenho 47 anos. Era só isso. A hora que a gente começou a contar, eu disse, quando a minha mãe ficou grávida, Eu nasci, sai Barbacena. eu falei, vai longe, né? Ah, então nos conte quem é você, não de vou onde contar você da época da veio, gravidez da minha mãe. como você chegou até Eu vou aqui. contar, eu vou fazer Resumido em bem, 5 minutos. bem resumido. As minhas amigas de infância, quando a gente, infância, adolescência, a gente falava em casar, ter filhos, eu era aquela que não teria filhos, que não me casaria. E hoje eu sou uma mulher casada com 4 filhos. Mas que interessante essa mesa. Não, preciso fazer esse adendo, porque eu não posso deixar. Você dizia isso, eu era a única que não dizia isso e eu sou... A gente cospe pra cima e o negócio volta. E aí, nesse caminho, né, de mãe, de estar sempre com família, quando você tem filho pequeno. Então, assim, a gente fica muito nesse rolê de casa, marido, fazer as coisas funcionarem, profissão. Então, assim, de modo que eu me formei, eu já tinha 2 filhos. E aí tivemos o projeto do meu marido fazer faculdade. E aí tivemos o 3º filho com ele na faculdade, concluindo a Você se faculdade. formou o quê? Eu sou advogado e meu marido formou médico na faculdade de medicina. A gente já tinha 2 filhos e tivemos o 3º antes dele se formar. E aí agora, mais recentemente, nós tivemos o 4º, né? Mas o que eu tava pensando assim, nesse processo de vida familiar, o tempo todo com vida familiar, eu pensava muito nessa questão das amizades. De amigas, de ter amigas que tivessem mais ou menos a mesma história, que pudesse ter algumas trocas, que eu pudesse estar com pessoas, que eu tivesse trocas que a gente pudesse viver uma amizade, se preencher e alimentar. E isso a vida me deu de presente. A Casey, que veio de duplinha, que da veio a irmã, e a gente começou então a ter esse compromisso com essa amizade, as 3. Então de ter encontros regulares, de a gente se encontrar, vamos se encontrar. Porque toda vez que se encontra para conversar, conversa muito, tem que ter pauta. A gente vai embora sem falar todos os assuntos que queria. E aí foi dessa conversa, desse grupo, que surgiu A ideia dos vídeos. a ideia desses vídeos. E Eu aí lembrei chegamos uma aqui. Que a gente foi tomar, acho que café na padaria e falou, qual vai ser a pauta de hoje? Porque se a gente quiser falar de tudo, não vai dar tempo. Então nós vamos falar sobre isso. O que nós vamos falar? Aí eu preciso conversar disso. E aí a gente decidia do que especificamente a gente ia falar pra conseguir Fora os assuntos que abre e nenhum fecha. Não fica com centenas de abas abertas, nenhuma concluída. E aí tem sido uma experiência muito gratificante, porque a gente fala sobre escolhas, sobre as nossas decisões, sobre as coisas que a gente precisou mudar, sobre os momentos difíceis que a gente passou ou passa, ou como cada um enxerga, que tipo de sugestão, qual é o caminho, o que leu, o que não leu, o que assistiu, que curso fez, cursos que fizemos juntas, encontros. E aí a gente pensou, puxa, a gente queria dividir isso com outras pessoas, com outras mulheres, e às vezes mulheres como eu, que está muito envolta na vida, como eu era, na vida familiar, que sente a necessidade de ter amigas. E aí a gente queria partilhar isso e por isso surgiu esse vídeo. É isso aí. E você? Eu sou Lorene, sou mãe, trabalhei na enfermagem por 20 anos, apesar dessa cara de jovem. Eu lembro quando eu escolhi a minha profissão, eu não tinha nada assim, eu quero ser isso. Porque quando eu era criança eu queria ser dentista e eu definitivamente não dá. E aí o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. E aí um dia uma menina na escola falou assim, viu, vai ter curso técnico em enfermagem, vamos lá fazer? Vamos. E
foi assim. E eu me encontrei, fiz o técnico de enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem, porque eu queria ser professora. Trabalhei como docente, como coordenadora, e foram, assim, 20 anos de muito crescimento, de aprender a lidar com o ser humano, na dor física, emocional, de lidar com equipe. Foi muito gratificante até o momento em que eu vi que isso não cabia mais. E as minhas filhas não dormiam à noite. E aí, para fazer elas dormirem, comecei a consumir outras coisas e me vi fazendo cursos. Explica o que é consumir outras coisas, porque ficou mal entendido. Consumir outras coisas assim, né? Terapias holísticas, porque... Ah, bom! Né? Se você consumir Rivotril, alprazolam, para as crianças dormir... Não, Pinga! você tomar vinho toda noite. E aí comecei a entrar pro mundo das terapias, né? Porque eu precisava que elas dormissem pra eu viver, mesmo tendo trabalhado 6 anos à noite. E aí me interessei, fui fazendo cursos de constelação familiar, barra de arte, terapia floral, origem da vida. E quando eu vi, eu entendi que era isso que eu queria fazer pra sempre. E hoje sou terapeuta, trabalho com isso, vivo volta no mundo familiar também, com um filho pequeno e vai pra lá, corre pra cá, mas sempre entendendo, que eu falei que foi importante pra mim. Primeiro, a terapia veio pra mim, então eu como paciente, cliente das terapias, fui conhecendo, transformando, e transformou o meu jeito de ver a vida, transformou o meu jeito de ver o mundo, de ver as pessoas. Porque na enfermagem a gente já é muito psicólogo ali também, né? A gente atende, segura a mão, quem tá do lado do paciente o tempo todo é a enfermagem. E eu tinha uma vasta experiência nisso, mas as terapias de verdade me aterraram, me trouxeram autoconhecimento para eu saber lidar comigo mesma, para eu conseguir me posicionar. E foi por isso que eu criei o canal no YouTube, que eu comecei a atender, e foi por isso que houve a ideia de criar esses vídeos e trazer aqui para vocês, para que a gente possa compartilhar um pouco mais da nossa vida. Eu aprendi muito. Na verdade, a minha relação com a rede social, seja ela qual for, foi que eu aprendi muito. Então eu sou muito grata a vários profissionais que se disponibilizaram a colocar vídeos em rede social, falando sobre diversos assuntos que me trouxeram uma visão diferente de mundo e de mim mesma. Eu aprendi demais com isso. Claro que sim, né? Paguei muitas profissionais, até hoje faço terapia, mas foi uma maneira de retribuir tudo aquilo que a vida me deu. Tudo aquilo que eu aprendi com os vídeos que estavam lá disponíveis gratuitamente nas redes. Então a ideia de fazer esses vídeos foi como retribuição a tudo aquilo que eu recebi. Então se eu aprendi com o vídeo de alguém, alguém também pode aprender, pode melhorar, pode mudar alguma coisa com um vídeo meu. E aí foi a ideia nossa aqui, principal, foi Parte de você, né? Ó, essas nossas conversas dariam um podcast. A gente, ai, que preguiça, né? Meu Deus, pense, será, né? Eu fiquei muitas vezes com essa dúvida. Eu acho que foi anos, né, depois de dizer. E aí a gente começou a ficar difícil da gente se encontrar, nossas agendas, olha, a gente... Porque eu já tenho um canal no YouTube, eu já fazia isso, já gosto disso. E aí, pô, nossas conversas eram tão produtivas que eu falei, a gente precisa gravar isso, por isso que mais gente pode ser beneficiado por isso também. Que às vezes é um vidinho ali, uma frasezinha ali, uma coisinha ali que você pega que dá um start e aí você consegue mudar alguma coisa e melhorar alguma coisa na vida. Então é isso, agora vocês já conhecem um pouquinho da gente, mais a fundo, e continue acompanhando a gente aqui no canal, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.